As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais da aviação civil no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio dos aeroportos brasileiros. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Ricardo Ferreira e eu trabalho como controlador de tráfego aéreo no Aeroporto Internacional de Brasília há 22 anos. Durante toda a minha carreira, monitorei milhares de voos, desde pequenas aeronaves particulares até grandes jatos comerciais internacionais, sempre garantindo que cada decolagem e aterrissagem aconteça com máxima segurança. Pensei que conhecia todos os aspectos técnicos e operacionais do controle de voo até aquela madrugada de março, que me fez questionar tudo o que acreditava sobre aviação e realidade. Minha função específica é trabalhar na torre de controle durante os turnos noturnos, um período que exige extrema concentração porque lidamos com menor quantidade de pessoal, mas mantemos a mesma responsabilidade de garantir segurança absoluta em todas as operações aéreas. Durante a madrugada, controlamos principalmente voos de carga, algumas conexões internacionais e aeronaves militares que preferem operar em horários de menor movimento civil. O ambiente da torre de controle é um mundo fascinante de tecnologia avançada, monitores de radar de última geração, sistemas de comunicação que conectam nossa torre com centros de controle de todo o país e uma vista panorâmica do aeroporto que permite observar cada movimento nas pistas. É um trabalho que exige precisão matemática, comunicação clara, tomada de decisões rápidas e principalmente uma capacidade de manter calma absoluta mesmo nas situações mais estressantes. Durante esses 22 anos, enfrentei todo tipo de situação desafiadora. Tempestades severas que exigiam redirecionamento de dezenas de voos, emergências médicas que requeriam aterrissagens prioritárias, problemas técnicos em aeronaves que precisavam de assistência especializada, até mesmo ameaças de sequestro que acionavam protocolos especiais de segurança nacional. Mas nada em minha experiência profissional me preparou para os eventos que começaram naquela madrugada de março, quando nossos radares detectaram algo que desafiava completamente as leis da física aeronáutica e da lógica operacional. Era aproximadamente 2h15 da manhã quando eu estava monitorando o espaço aéreo de Brasília, junto com minha colega Sandra Oliveira, uma controladora experiente com 15 anos de carreira, e o supervisor de turno Marcos Antônio, um veterano com mais de 30 anos na aviação civil. Era uma noite típica de março, com pouco movimento aéreo, apenas 3 voos comerciais programados para as próximas 2 horas. Eu estava acompanhando o voo TAM 3.847, um Airbus A320 que havia decolado de São Paulo com destino a Manaus, quando notei no radar uma marcação que não deveria estar ali. Era um eco secundário muito claro, indicando uma aeronave voando a aproximadamente 25 mil pés de altitude, seguindo uma rota paralela ao voo comercial que eu estava monitorando. O problema era que não havia nenhum voo programado ou autorizado para aquele espaço aéreo naquele momento. Verifiquei imediatamente todos os planos de voo ativos, consultei a central de operações, conferi com centros de controle adjacentes, mas não havia registro de nenhuma aeronave que pudesse estar gerando aquela marcação no radar. Chamei Sandra para verificar o que eu estava vendo. Ela confirmou a presença do eco no radar, mas também não conseguiu identificar a origem da marcação. Tentamos fazer contato via rádio com a aeronave não identificada, usando todas as frequências padrão de emergência e comunicação com voos civis e militares. Não obtivemos nenhuma resposta. A aeronave simplesmente não respondia a nenhuma tentativa de comunicação, mas continuava voando de forma perfeitamente controlada e estável, mantendo altitude constante e velocidade regular de aproximadamente 800 km por hora. Marcos Antônio foi chamado para avaliar a situação. Como supervisor experiente, ele tinha autoridade para acionar protocolos especiais de segurança quando aeronaves não identificadas invadiam espaço aéreo controlado. Sua primeira suspeita foi de que poderia ser uma aeronave militar em missão classificada que não havia comunicado adequadamente sua presença. Marcos ligou imediatamente para o comando da Força Aérea Brasileira responsável pela região, mas foi informado de que não havia nenhuma operação militar programada para aquele espaço aéreo.
Nenhuma aeronave militar estava voando naquela área, e certamente nenhuma operação classificada estava acontecendo sem comunicação prévia com o controle civil. Isso deixou todos nós extremamente preocupados. Uma aeronave não identificada, não autorizada, que não respondia a comunicações, voando em espaço aéreo comercial ativo, representava risco gravíssimo para a segurança da aviação civil. Era o tipo de situação que poderia exigir interceptação por caças militares. Durante os próximos 20 minutos, acompanhamos a aeronave misteriosa enquanto ela mantinha curso paralelo ao voo comercial TAM 3847. O mais estranho era que ambas as aeronaves voavam na mesma altitude, velocidade muito similar e trajetória quase idêntica, como se a aeronave não identificada estivesse seguindo deliberadamente o voo comercial. Sandra sugeriu a possibilidade de eco falso no radar, algum tipo de reflexão ou interferência eletrônica que pudesse estar criando uma marcação fantasma. Mas testamos essa hipótese mudando parâmetros do radar, verificando equipamentos secundários, consultando radares de outras torres de controle, e todos confirmavam a presença da aeronave não identificada. Foi quando aconteceu algo que mudou completamente nossa percepção da situação. A aeronave misteriosa começou a acelerar drasticamente, muito além das capacidades de qualquer aeronave comercial conhecida. Em menos de 3 minutos, sua velocidade aumentou de 800 para mais de 2.000 km por hora. Uma aceleração impossível para jatos convencionais. Mas o mais perturbador era que a aceleração acontecia sem mudança de altitude ou direção. A aeronave simplesmente estava voando mais rápido que qualquer tecnologia aeronáutica conhecida, mantendo estabilidade perfeita e trajetória linear. Era como se estivesse ignorando as leis básicas da aerodinâmica. Marcos Antônio acionou imediatamente o protocolo de emergência para aeronaves não identificadas com comportamento anômalo. Isso significava comunicação direta com o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, alerta para outros centros de controle e preparação para possível interceptação militar. Mas antes que qualquer medida adicional pudesse ser tomada, a aeronave misteriosa fez algo ainda mais impossível. Mudou de direção instantaneamente, sem curva, sem transição, sem desaceleração. Num segundo estava voando para noroeste. No segundo seguinte estava voando para sudeste, como se tivesse simplesmente se teleportado para uma nova trajetória. Nenhuma aeronave conhecida pode fazer curvas de 90 graus instantâneas a 2.000 km por hora. As forças G envolvidas seriam fatais para qualquer ser humano e destroçariam qualquer estrutura mecânica convencional. Era fisicamente impossível. Os três ficamos observando em silêncio absoluto, enquanto a marcação no radar continuava fazendo manobras impossíveis. Acelerações instantâneas, mudanças de direção sem transição, subidas e descidas verticais que desafiavam gravidade. Era como se estivéssemos assistindo à movimentação de um objeto que operava segundo leis físicas completamente diferentes das que conhecíamos. Sandra foi a primeira a verbalizar o que todos estávamos pensando. Aquilo não era uma aeronave convencional. Não era tecnologia humana conhecida. Era algo que transcendia nossa compreensão de aviação e engenharia aeronáutica. Marcos Antônio tentou manter objetividade profissional e procurar explicações racionais. Considerou possibilidade de falha nos equipamentos de radar, interferência eletrônica externa, até mesmo algum tipo de teste militar ultra-secreto usando tecnologia experimental. Mas todas essas hipóteses eram contraditadas pelos dados técnicos que estávamos observando. Durante a próxima hora, a aeronave misteriosa continuou suas manobras impossíveis, sempre mantendo distância do tráfego aéreo comercial, como se tivesse consciência da presença de outras aeronaves e evitasse deliberadamente criar situações de risco. Era como se fosse pilotada por inteligência que compreendia protocolos de segurança aérea. Por volta das 13h40 da manhã, aconteceu algo ainda mais extraordinário. A aeronave não identificada se posicionou diretamente acima do aeroporto de Brasília, mantendo altitude de exatamente 30.000 pés, e simplesmente parou. Ficou completamente estacionária no ar, sem movimento, como se estivesse flutuando. Aeronaves convencionais não podem ficar paradas no ar. Precisam de velocidade mínima para manter sustentação aerodinâmica. Helicópteros podem ficar estacionários, mas não a 30.000 pés de altitude.
O que estávamos vendo violava princípios fundamentais da física aeronáutica. Marcos decidiu que a situação exigia relatório imediato para Comando Geral da Aeronáutica. Era uma decisão que poderia ter consequências graves para nossa carreira, porque significava documentar oficialmente um evento que desafiava a explicação racional. Mas a responsabilidade de garantir segurança do espaço aéreo exigia a comunicação de qualquer anomalia grave. Enquanto Marcos fazia o relatório, Sandra e eu continuamos monitorando a aeronave estacionária. Foi quando notamos algo ainda mais estranho. Outros ecos começaram a aparecer no radar. Aeronaves menores que pareciam estar saindo da aeronave principal, como se fosse uma nave-mãe liberando aeronaves menores. Em poucos minutos tínhamos 7 marcações distintas no radar, todas demonstrando as mesmas características impossíveis: velocidades extremas, manobras instantâneas, capacidade de ficar estacionárias no ar. Era como se uma frota inteira de aeronaves impossíveis tivesse aparecido sobre Brasília. Sandra tentou fazer contato via rádio com todas as aeronaves simultaneamente, usando frequências de emergência internacional. Para nossa surpresa, obtivemos resposta. Não era voz humana, mas uma série de sons eletrônicos muito organizados, como se fosse algum tipo de linguagem ou código que não conseguíamos decifrar. Gravamos a comunicação e continuamos tentando estabelecer contato mais claro. Os sons eletrônicos se repetiam em padrões específicos, sugerindo que havia inteligência por trás da comunicação, mas usando métodos completamente diferentes dos padrões humanos de aviação. Marcos retornou com informações perturbadoras do comando da aeronáutica. Situações similares haviam sido reportadas em outros aeroportos brasileiros durante os últimos 6 meses, sempre durante madrugadas, sempre envolvendo aeronaves com comportamento impossível, sempre sem explicação satisfatória. Segundo o comando, havia um protocolo especial e sigiloso para esses casos, classificado como fenômenos aéreos não identificados. Os controladores envolvidos recebiam instruções de documentar tudo detalhadamente, mas manter absoluto sigilo sobre os eventos até que investigações especializadas fossem concluídas. Durante as próximas 2 horas, as aeronaves misteriosas continuaram suas atividades sobre Brasília. Algumas desciam para altitudes menores, outras subiam até limites impossíveis para aeronaves convencionais, todas mantendo coordenação perfeita como se fossem controladas por inteligência coletiva. Por volta das 5h15 da manhã, quando o movimento aéreo comercial começou a aumentar com voos matinais, todas as aeronaves não identificadas se reagruparam numa formação organizada e simplesmente desapareceram dos radares. Não voaram para fora da área de cobertura, não desceram para altitudes não detectáveis. Simplesmente sumiram instantaneamente. Ficamos os 3 observando telas de radar vazias, tentando processar tudo o que havíamos presenciado durante as últimas 3 horas. Havíamos sido testemunhas de tecnologia que transcendia completamente nossa compreensão de aviação e física. Nos dias seguintes, investigadores especializados da aeronáutica vieram ao nosso centro de controle para entrevistar cada membro da equipe que havia presenciado os eventos. Eram profissionais muito sérios, com conhecimento técnico avançado, que fizeram perguntas extremamente detalhadas sobre cada aspecto do que havíamos observado. Descobrimos que eventos similares haviam acontecido em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e outros aeroportos importantes do país, sempre seguindo padrões similares: aeronaves impossíveis, manobras que desafiavam física, comunicações eletrônicas incompreensíveis, desaparecimento súbito quando aumentava movimento aéreo comercial. Os investigadores nos informaram que todos os dados coletados eram classificados como ultra-secretos e que não poderíamos discutir os eventos com ninguém fora do círculo de investigação oficial. Era questão de segurança nacional, porque envolvia tecnologia desconhecida, operando em espaço aéreo brasileiro. Também soubemos que aeronaves militares já haviam tentado interceptar essas presenças não identificadas em outras ocasiões, mas nunca conseguiram se aproximar o suficiente. As aeronaves misteriosas sempre detectavam aproximação militar e desapareciam antes que interceptação fosse possível. Mais intrigante ainda,
era saber que alguns pilotos comerciais também haviam relatado avistamentos visuais dessas aeronaves durante voos noturnos. Descreviam objetos com luzes muito brilhantes, formato não convencional, capacidade de acelerar e mudar direção de formas impossíveis para a tecnologia humana conhecida. Esta experiência mudou completamente minha perspectiva sobre aviação e sobre nossa posição no universo. Percebi que o espaço aéreo brasileiro é compartilhado com inteligências que possuem tecnologia muito superior à nossa, mas que parecem operar de forma respeitosa, evitando interferir com a aviação comercial civil. Comecei a prestar atenção especial em anomalias sutis durante plantões noturnos. Desenvolvi sensibilidade para detectar padrões estranhos nos radares, comunicações incomuns, movimentações que não se encaixam nos parâmetros normais de aeronaves convencionais. Descobri que não era o único controlador de tráfego aéreo a ter essas experiências. Conversando discretamente com colegas de outros aeroportos, soube que muitos profissionais já haviam presenciado fenômenos similares, mas mantinham sigilo por questões de segurança e credibilidade profissional. Hoje, 22 anos depois de começar na aviação, abordo cada plantão noturno com consciência de que estamos monitorando um espaço aéreo muito mais complexo e misterioso do que imaginávamos. Além de aeronaves convencionais, também compartilhamos os céus com tecnologia que transcende nossa compreensão atual. Aprendi que ser controlador de tráfego aéreo envolve responsabilidades que vão além de coordenar voos comerciais e militares conhecidos. Às vezes precisamos monitorar atividades de inteligências que operam segundo princípios tecnológicos que ainda não compreendemos. Mantenho sempre protocolos especiais para situações anômalas, documentando cuidadosamente qualquer evento que não se encaixe nos padrões normais de aviação. É nossa responsabilidade profissional garantir que essas informações sejam preservadas para futuras investigações e compreensão. A experiência também me ensinou humildade científica. Durante décadas, achamos que conhecíamos todos os aspectos importantes da aviação e do controle de tráfego aéreo, mas descobrimos que ainda há muito para aprender sobre quem realmente utiliza nosso espaço aéreo e que tipo de tecnologia opera sobre nossas cabeças. Como controladores, somos sentinelas dos céus brasileiros. Nossa função não é apenas coordenar voos conhecidos, mas também observar, documentar e proteger o espaço aéreo nacional contra qualquer tipo de atividade não autorizada, mesmo quando essa atividade desafia nossa compreensão atual de tecnologia e física. Cada noite de trabalho é uma oportunidade de contribuir para o entendimento gradual desses fenômenos. Talvez um dia tenhamos explicações completas para as aeronaves impossíveis que compartilham nossos céus. Até lá, continuamos nossa vigilância profissional, sempre prontos para documentar o inexplicável. A aviação brasileira opera num contexto muito mais amplo e misterioso do que a maioria das pessoas imagina. Como profissionais responsáveis pela segurança aérea, devemos manter mente aberta para realidades que transcendem nosso treinamento técnico, sempre priorizando segurança e profissionalismo. 22 anos de controle de tráfego aéreo me ensinaram que os céus são território compartilhado, onde tecnologia humana convive com fenômenos que ainda não conseguimos explicar completamente. Nossa responsabilidade é manter esse espaço seguro para todos os tipos de usuários, conhecidos e desconhecidos.